Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como já falei nos vídeos anteriores, eu vim com um visto de estudo e meu esposo que veio comigo veio com visto de procura de trabalho. Então eu fui quem fiz todo o processo da solicitação dos dois vistos. Inclusive, se vocês verem nos vídeos anteriores, tem todo o processo, tem todo o passo a passo. E é isso, vou contar um pouco como foi a minha experiência para solicitar esses vistos, né? Então a gente enviou os vistos, a solicitação, né, para pedir o visto no mesmo dia, tanto o meu quanto o dele, mas a gente fez um processo separado, porque a gente ficou com medo de um ou outro dar negado, então a gente fez o processo todo separado, porque caso um dos dois fosse reprovado e o outro fosse aprovado, a gente conseguiria reagrupar quando estivesse em Portugal pelo casamento. Então a gente fez o processo todo separado e eu vou explicar passo a passo como foi feito isso com a VFS, como foi o trâmite, se eu cobrei, se eu não cobrei, e se saiu rápido ou se não saiu. Então vamos lá. Bom, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, quando eu fiz a solicitação do visto, eu criei tipo um calendário, onde eu registrava todo o processo que eu ia fazendo na solicitação. Então eu vou olhar aqui um pouco o computador, porque eu não lembro totalmente, e algumas coisas eu vou ter que olhar, porque eu tenho aqui tudo escrito, que eu guardava tudo. A gente enviou nosso processo no dia 4 de julho, né? A gente enviou para a jurisdição de Salvador, a gente mora no Ceará. Então a gente pagou o SEDEX para chegar mais rápido, foi cerca de R$ 95 que a gente pagou, né? E foi enviado, a gente enviou era numa terça-feira e chegou lá na sexta. Então a gente enviou no dia 4 de julho, né, via SEDEX, e chegou uns 3 dias depois, dia 7 já estava lá em Salvador. Então eu disse, não, eu vou esperar uns diazinhos, né, porque vai chegar lá, eles ainda vão, com certeza deve ter outros que estão na frente, então eu vou esperar um pouco. Quando foi no dia 12, eu enviei o primeiro e-mail perguntando se eles tinham recebido minha documentação para confirmar. No dia 13, eles já me responderam, dizendo que receberam sim a documentação, minha documentação. Quando eu mandava esse e-mail, gente, acho que vamos deixar claro que eu mandava do meu e meu esposo mandava do dele também cobrando, a gente mandava separado. E sempre, não sei o que acontecia, se era coincidência ou não, ele sempre respondia no mesmo dia da gente. Então, a gente enviou no dia 4, chegou no dia 7, no dia 12 eu já enviei o primeiro e-mail, perguntando, chegou, confirmar tudo mais. Eles já me responderam no outro dia, no dia 13, dizendo que tinha chegado a documentação e que o meu caso tinha um probleminha com o preenchimento do formulário do pedido de visto. Eles disseram, né, que tinha um item lá que não estava preenchido corretamente, que era o item do total de dias. Então, se você for ainda enviar o seu pedido de visto, dê uma olhada nos meus vídeos, que eu falei qual foi esse probleminha que eu tive comigo. Então, eles dão duas opções. Ou você preenche novamente e envia pelos correios, ou então você paga uma taxa e você só envia o formulário na parte da sua assinatura que eles preenchem. Então, para não ter nenhum problema, eu fiquei com medo de demorar mais ou de não dar certo, eu preferi pagar essa taxa, né? Então, eu paguei essa taxa, já enviei pelo e-mail assinado e enviei também o comprovante. E no dia 14, eles já disseram que tinham recebido o e-mail e que já estava tudo certo e que quando a documentação fosse enviada para o consulado, a gente ia receber uma resposta automática dali em diante, informando sobre todo o trâmite. Já o do meu esposo, a gente também recebeu essa resposta. O dele foi que eles solicitaram, eles disseram que faltava um documento, que era o imposto de renda. Ou se ele tivesse, ou então um formulário dizendo que ele era isento. Né? Então eu também falei nos vídeos que é bom vocês mandarem essa documentação do imposto de renda, tendo ou não, é bom enviar. Inclusive eu deixei os links, né? Se vocês virem, tem nos vídeos anteriores. E a gente fez a mesma coisa, a gente enviou pelo e-mail, né? E pagou só a taxa que eles cobram a taxa. Eles mandam tudo no e-mail detalhado, não tem nem como ter dúvidas. Eles mandam. A taxa do valor é tal. Então você manda o comprovante e dá tudo certo. Então no dia 14 eles também, né, já responderam dizendo que estava tudo ok e que quando fosse enviado para o consulado a gente ia receber a resposta automática. Né? A gente recebe tanto pelo e-mail como por SMS. Sempre recebi essas respostas. No dia 17, a gente recebeu o primeiro e-mail e SMS dizendo que o processo já estava no consulado, já estava em análise. Então, depois que chegou no dia 17, isso tudo no mês de julho, tá, pessoal? Julho de 2022. Veio no dia 4, dia 12 perguntei a primeira vez como era que estava o processo, dia 14 já foi enviado para análise, né? E dia 17 eu recebi o SMS que já estava sendo analisado pelo consulado, porque assim, eles enviam para o consulado e depois é que o consulado começa a analisar esse processo, porque eles têm outros lá na frente, né? Então, no dia 17, eles informaram que estava em análise. Tanto o meu quanto do meu esposo. Então, eu disse, não, vou esperar uns diazinhos para também não ficar sendo chato, né? Eu esperei alguns dias. Então, quando foi no dia 15 de agosto, eu não aguentei. Eu disse, eu vou mandar outro e-mail. Vou mandar outro e-mail cobrando para ver se eu tenho alguma resposta. Então, eu mandei o meu e-mail, mandei
do meu e-mail, né, perguntando, e também disse ao meu esposo para mandar do dele, que já com o número de referência, que quando é enviado para o consulado e já entra em análise, eles já mandam para o seu e-mail automaticamente o número de referência. Ou caso você não receba, você pode mandar um e-mail pedindo, né? Eu vejo muita gente dizendo que não recebe. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link onde tem todos os e-mails onde você pode pedir esse tipo de informação. Então, no dia 15 eu mandei um e-mail perguntando se eu queria saber se já tinha resposta e tudo mais. Eles foram e me responderam que o processo era cerca de 60 dias e que ainda estava no prazo, né? Então, beleza, né? Eu disse, não, vou esperar mais uns dias então. Quando foi no outro dia, eu já recebi uma notificação, tanto no e-mail quanto no SMS, que o meu processo tinha sido concluído e tinha sido devolvido do consulado para a VFS. Né? Então, no dia 15 eu mandei o e-mail, no dia 16 eu recebi essa resposta. No dia 16 mesmo eu já mandei e-mail para a VFS solicitando o código de rastreio. Eu mandei um e-mail, eu disse, pessoal, eu preciso do código de rastreio, porque eu preciso do meu visto para poder dar entrada também em outras documentações aqui em Portugal. E eles mandaram o código de rastreio só no outro dia, no dia 17. Sendo que no dia 17 eu já recebi meu visto. Então, tipo, eles poderiam ter mandado já quando tivesse enviado, mas não. Então, creio que eles às vezes atualizam o processo internamente, mas não atualizam lá no site da BFS, que inclusive eu vou deixar aqui também o link onde você pode ficar sempre consultando lá. Caso você não tenha paciência de ficar esperando o e-mail, o SMS, lá eles também atualizam, eu também ficava sempre olhando, sempre atualizando. E vou deixar aqui também na descrição. Então, o total foram 45 dias corridos, e dias úteis eu acho que foram uns 33, 34 mais ou menos. O meu processo, né, foi concluído com a VFS. Eu não tive muito problema, né, teve só isso do preenchimento, que foi resolvido rápido, e foi isso. Eu sempre fiquei cobrando, eu sempre ficava perguntando, porque a gente, né, eu, por exemplo, quando eu fiz o meu processo, eu já tinha comprado a passagem de ida. Por mais que eu tivesse comprado por mais que eu tivesse comprado com uns dias que eu coloquei de tolerância, né? Eu comprei para ir só em outubro e solicitei em julho, né? Eu vou ter ali uns 3 meses de tolerância. Mesmo assim eu ficava cobrando que eu ficava ansioso. Tá, pessoal? E é isso.